Tá começando mais um episódio do nosso Fute Notícias. Hoje vamos mergulhar nos melhores momentos de um dia bem agitado na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o dia 15 de junho de 2025. 4 jogos, muita história para contar. E que histórias, hein? Tivemos demonstrações de força, sabe? Jogos decididos na raça, atuações individuais memoráveis e, claro, até um pouco de controvérsia. Um prato cheio mesmo. Vamos começar então pelo passeio alemão, né? O Bayern simplesmente atropelou o Auckland City, foi 10-0. 10-0. Kingsley Coman abriu a contagem bem cedo, primeiro gol do torneio. Mas assim, esse placar elástico diz tudo ou tem algo mais ali pra gente ver? Olha, diz muito sobre a diferença técnica, né? O abismo tático. Não foi só tipo uma coleção de gols do Kane, do Müller, Pavlovic. Foi uma aula mesmo de pressão alta, movimentação, desmontou completamente a estrutura do Auckland. Entendi. E o hat-trick do Musiala, claro, incluindo o pênalti, coroou uma atuação assim brilhante dele. Mas o sistema do Bayern foi implacável. E vale a menção para o goleiro Tracy do Auckland. Ele evitou um placar ainda pior, viu? Fez umas defesas importantes. É verdade, bem lembrado. E o Musiala estava imparável mesmo. Falando em placares assim largos, o PSG também não ficou atrás. Aplicou 4-0 no Atlético de Madrid. Pois é, outra goleada. Fabian Ruiz e Vitinha construíram a vantagem inicial. Parecia um jogo mais controlado ali no começo. Sim, o PSG mostrou qualidade desde o início, né? Mas o ponto de virada, para mim, talvez tenha sido no segundo tempo. O Griezmann marcou, né? Só que o VAR anulou, uma falta anterior no Asensio. Ah, sim. Isso, e logo depois a expulsão do Lenglet, por reclamação. Olha, parece que desestabilizou completamente o Atlético ali. Nossa, e o PSG soube capitalizar em cima disso, né? Com um jogador a mais, Meilô e o Lee Kang-in, de pênalti, transformaram a vitória em goleada. Foi mais mérito do PSG ou o Atlético que deu mole ali? Olha, acho que é uma combinação, sabe? O PSG foi muito cirúrgico, explorou bem os espaços, a vantagem numérica, mostrou a força do elenco. Mas, por outro lado, a forma como o Atlético perdeu o controle emocional depois do gol anulado, da expulsão, foi surpreendente para um time tão experiente como o deles. Verdade. Agora, vamos para os nossos representantes brasileiros. O Botafogo encarou o Seattle Sounders e venceu, 2-1. Mas foi uma vitória suada, né? Especialmente pelo início do jogo mais tenso. Sim, claramente, sentiram a estreia. Um pouco de ansiedade, talvez, mas encontraram o caminho na bola parada, que é uma força do time. Escanteio do Alex Telles, gol de cabeça do Ayrton. Aí depois, o Igor Jesus ampliando, numa jogada do Vitinho. Essa eficiência foi crucial para o Botafogo. Mas não foi tranquilo, né? O Seattle diminuiu com o Roldá, pressionou bastante no final e o goleiro deles, o Frey, também trabalhou bem. Que leitura fica dessa vitória do Botafogo? Bom, fica a imagem de um time que sabe usar suas armas, né? A bola parada funcionou, teve poder de criação, porém, fica também um alerta. A concentração precisa ser mantida aos 90 minutos. Aquele susto no final contra o Seattle serve de lição, com certeza, para os próximos desafios. Com certeza. E para fechar o dia, que jogo foi aquele entre Palmeiras e Porto, hein? Um 0-0 que, nossa, pelo volume de jogo do Palmeiras, pareceu quase uma derrota, certo? Para quem torce para o Palmeiras, certamente ficou aquele gosto amargo. O time criou uma avalanche de chances. Vitor Roque perdeu o gol, Estevão teve 2 chances claras, Maurício, Flaco Lopes, Murilo de cabeça. A produção ofensiva foi altíssima mesmo. Impressionante. Mas aí eles esbarraram numa muralha chamada Cláudio Ramos. Meu Deus! Aquele lance com 2 defesas seguidas e o corte em cima da linha foi de cinema. Foi inacreditável. O Porto até teve suas chances também, claro, mas nada comparado ao volume do Palmeiras. O Everton foi seguro quando precisou. Foi a noite da vida do Cláudio Ramos, sem dúvida alguma. Para o Palmeiras fica aquela questão, né? De que adianta criar tanto se a bola não entra. É algo para se pensar essa necessidade de ser mais letal nas finalizações, porque a performance em termos de construção de jogadas foi impressionante. Um empate heróico para o Porto, frustrante para o Palmeiras. Que dia! Um dia de contrastes, goleadas avassaladoras e o empate sem gols, mais cheio de emoção. Ufa! Exatamente, mostrou bem a diversidade tática do torneio e como, às vezes, performances individuais, especialmente de goleiros,
podem definir um resultado. Muita coisa para digerir e vamos já debater um pouco mais dos jogos de Palmeiras e Botafogo. Agora vamos falar mais sobre os jogos de Palmeiras e Botafogo. Opa, vamos lá. Duas estreias brasileiras com muita coisa acontecendo nessa nova Copa do Mundo de clubes, hein? Vamos mergulhar nesses confrontos. Com certeza. Jogos bem interessantes para começar. Começando pelo Palmeiras contra o Porto, um 0-0 tenso lá no MetLife Stadium. O placar não mexeu, mas nossa, a história do jogo foi cheia de momentos cruciais, não acha? Sem dúvida. Foi um jogo, um xadrez tático em muitos momentos, né? O Palmeiras, especialmente no segundo tempo, assumiu mais o controle territorial, tentou sufocar o Porto. Sim, deu pra ver aquela pressão característica, laterais subindo, muita bola na área. Exato. Mas faltou algo ali na definição, sabe? Talvez um pouco mais de calma ou criatividade mesmo para furar aquele bloqueio português. E quando furava, tinha o Cláudio Ramos, né? Que partida do goleiro reserva do Porto. Nossa Senhora! Aquela sequência no fim do primeiro tempo, com várias defesas seguidas, foi de tirar o fôlego. Parecia intransponível. Como você viu a performance dele ali, no contexto da defesa toda do Porto? Olha, o fascinante ali é que o Ramos não só fez as defesas difíceis, mas ele pareceu passar uma segurança, sabe? Para uma defesa que estava sob pressão constante. Verdade. O Porto se postou muito bem, fechando os espaços pelo meio, forçando o Palmeiras a tentar mais cruzamentos, chutes de média distância, o que talvez, em alguns momentos, até facilitou um pouco o trabalho dele. Mas, assim, o mérito individual é inegável. Ainda mais sendo reserva, né? Numa vitrine dessas. Total. E do outro lado, não podemos esquecer do Everton. Teve menos trabalho em volume, mas nossa, aquela defesa cara a cara com o Samu Ah, fundamental. foi fundamental para manter o 0 ali, um lance que podia ter mudado tudo. Mostra a importância de ter um goleiro desse nível, né? Decisivo mesmo com poucas chances. Exatamente, goleiros de alto nível fazem essa diferença nesses jogos mais apertados. E falando em diferença, a torcida do Palmeiras, hein? Parecia que o jogo era no Allianz Parque. Impressionante. Que festa, o apoio foi constante, empurrou o time com certeza. E no campo, Aníbal Moreno. Que partidaça! Partidaça mesmo. O que mais te chamou a atenção nele? A onipresença dele. Foi impressionante, assim. Parecia que estava em todo lugar no meio-campo, desarme preciso, boa saída de bola, leitura de jogo muito boa. Foi o motor do time, né? Tanto para conter quanto para sair jogando. Deu aquele equilíbrio que o Palmeiras precisava para sustentar a pressão. Concordo. E essa pressão talvez se explique também pela diferença física, não acho? Pode ser. O Palmeiras em meio de temporada, né? Teoricamente com mais ritmo, mais fôlego que o Porto, que vinha do fim da temporada europeia. Sim, isso pareceu ficar claro no final, né? O Palmeiras mais inteiro buscando gol até o último minuto. Pois é, mas o Porto compensou com muita organização tática, muita experiência para segurar um empate. Um pontinho valioso para eles, viu? Com certeza. Agora, vamos virar a chave para o Botafogo. Estreia muito sólida contra o Seattle Sounders, vitória de 2-0 jogando lá na casa deles. Resultado importantíssimo para as ambições do time. Importantíssimo e construído com autoridade, né? O Botafogo não se intimidou com torcida contra, pressão de estreia, nada. Apresentou um futebol bem organizado, linhas compactas, transição rápida. O Renato Paiva parece ter encaixado bem as ideias ali. E nesse contexto todo, Igor Jesus foi a figura central, né? Mesmo com a saída anunciada, teve uma atuação de gala. Jogou muito. Fez o primeiro gol, participou bastante das jogadas ofensivas e aquele cruzamento do Vitinho para ele, nossa, um primor de precisão, né? Colocou a bola onde queria. Perfeito. Na medida. O gol coroou a ótima fase do Igor Jesus e mostrou a qualidade do Vitinho no passe, né? Mas olha, além do brilho individual dele, o que me impressionou foi a performance coletiva do meio-campo do Botafogo. Sim. O Marlon Freitas, que a gente falou do Aníbal Moreno no Palmeiras, também foi um pilar ali para o Botafogo, ditando o ritmo, distribuindo bem, ajudando na marcação. Essa solidez no meio foi crucial para controlar o jogo. Concordo plenamente. Deu a base para o time jogar com confiança, sabe? Explorando a velocidade pelos lados e sendo eficiente na hora de finalizar. Uma vitória que dá muita moral e mostra que o Botafogo entra forte nesse grupo complicado, que ainda tem PSG e Atlético de Madrid pela frente. É o Glorioso mostrando sua força. Exatamente. Começar com uma vitória fora de casa num grupo desses é um passo gigante. Mostra maturidade, capacidade de competir em alto nível. Jogos emocionantes nessas estreias brasileiras.
E agora vamos ver como serão os jogos de hoje no Mundial, principalmente o do Flamengo contra o Esperance da Tunísia. A expectativa é sempre alta para o rubro-negro. Com certeza. E depois dessas primeiras partidas, com a intensidade e as surpresas que a gente já viu, fica aquela reflexão, né? Até onde esse fator físico, a diferença de calendário entre os continentes, vai realmente impactar os confrontos. E que outras histórias, que outros heróis inesperados essa Copa do Mundo de Clubes ainda vai nos apresentar. A competição começou quente. Agora vamos falar dos jogos de hoje no Mundial, né? Dando um destaque especial aí para a estreia do Flamengo. Isso aí. Segunda-feira, 16 de junho, e olha, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 está pegando fogo. Hoje são 3 partidas importantes e, claro, a gente está de olho na primeira do rubro-negro. Com certeza. A nossa conversa aqui vai se basear no que a gente viu em matérias do GO, do UOL e também uns trechos bem legais de entrevistas lá da Flamengo TV, sabe? Material bom para a gente analisar. Exato. A ideia é dar aquele panorama geral do dia no torneio e, claro, mergulhar fundo nos detalhes do que a gente pode esperar desse jogo do Flamengo contra o Esperance lá da Tunísia. Hoje o dia tá cheio nesse novo formato do Mundial, né? Muita coisa acontecendo. Começa logo mais às 4 da tarde, horário de Brasília. Certo. Ponto com Chelsea e o Los Angeles FC. Lá em Atlanta, jogo do grupo D. O Chelsea, bom, vem da conquista da Conference League, né? Tem até o brasileiro Andrei Santos lá. Ah, sim. E o LAFC é aquele time que sempre tenta jogar pra frente, buscar o gol. Pode ser um jogo interessante de estilos diferentes logo de cara. Verdade. E depois, às 7 da noite, aí o bicho pega, né? Um clássico de camisas muito pesadas lá em Miami, pelo grupo C, Boca Juniors contra o Benfica. Nossa, jogaço. 2 gigantes, né? Embora, assim, ambos não venham das suas melhores temporadas, é bom dizer. Pois é. O Boca tá sem o Cavani, né? Uma ausência sentido. Sentida. E pro Benfica, olha que curioso, é a chance do Di Maria reencontrar o Boca, um time que ele conhece bem antes de ir pro Rosário Central. Então tem uma história aí também. Muita coisa em jogo, além dos 3 pontos, com certeza. A pressão deve estar grande pros dois lados. Sem dúvida. E nesses primeiros jogos, nesse formato, com 32 times, nossa, cada ponto é crucial, né? Vale ouro para classificar. Total. E aí, a gente chega no jogo que fecha a noite. É o nosso foco principal hoje. Às 10 da noite, horário de Brasília, lá na Filadélfia, Flamengo contra o Esperance. Também pelo grupo D, o mesmo de Chelsea e LAFC. É o jogo que todo mundo está esperando aqui no Brasil, né? A expectativa em cima do Flamengo, como sempre, é enorme. A torcida não esquece 81, claro, mas fica aquela coisa das chances que escaparam em 2019, 2022. Com certeza. Bateu na trave, né? Exato. O Felipe Luiz até citou o Aeroflare, aquela festa impressionante que a nação faz no aeroporto, como um símbolo dessa paixão, dessa energia toda que empurra o time. Isso entra em campo de alguma forma, né? Ah, entra sim, pesa, mas também motiva, né? Dá aquele gás extra. E o palco ajuda. O jogo vai ser no Lincoln Financial Field, um estádio gigante, casa do Philadelphia Eagles da NFL. Um palco à altura. Exatamente. E para quem quiser acompanhar, né, tem opção Globo, Sport TV, Globoplay, KZ TV, a partir das 10 da noite, horário de Brasília. Bom saber. E falando do Flamengo em si, o time chega no momento bom, né? Vem de goleada no Brasileirão, tem números impressionantes, melhor ataque, melhor defesa do país. Como você acha que isso se reflete num torneio assim, tiro curto, nível internacional? Olha, essa força aqui dentro do Brasil dá muita confiança, não tem como negar. Mas o cenário internacional é diferente, a pressão é outra, o estilo de jogo dos adversários também. Verdade. E tem a estreia do Felipe Luiz como técnico em mundiais. É um marco para ele mesmo falou que é um privilégio, se mostrou confiante no elenco, na preparação, mas fez questão de elogiar bastante o Esperança. Isso mostra que ele tá ligado, estudou o adversário, não é oba-oba. Gostei dessa postura. Respeito é fundamental. E dentro das 4 linhas, o que a gente pode esperar? Tem a questão do Dela Cruz, né? Ainda fora, nessa transição física. Ainda não tá 100% para jogar, né? Uma pena. Pois é. Como você imagina que ele monta o time sem ele, principalmente ali no meio-campo? Será que o Jorginho, o reforço, já começa jogando? Essa é a grande dúvida, né? A base que a gente imagina é Rossi no gol, claro. Na defesa, Wesley na direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Na esquerda tem aquela dúvida, Ayrton Lucas ou talvez o Alexandro, que treinou, mas parece que sentiu um desgaste.
No meio, o Pulgar é peça-chave. Aí vem a questão. Jorginho já entra de titular ao lado do Arrascaeta? E o Gerson joga mais avançado mesmo com essa negociação aí com o Zenit rolando? Parece que sim. E na frente? À frente, acho que Luiz Araújo e Bruno Henrique são as opções mais prováveis para começar. Um ataque rápido, né? Parece um time forte. E o discurso do elenco tá afinado, né? Ouviu o Cebolinha falando em atenção dobrada, o garoto Joshua falando que é um sonho e que quer aprender, o Léo Pereira também falando em sonho, mas com respeito e que estudaram o adversário. Mostra um grupo focado, consciente. E precisa estar muito focado. Porque o Esperança da Tunísia, olha, não é um adversário para se subestimar de jeito nenhum. Eles se classificaram pelo ranking da CAF, que é um sistema de pontos pelo desempenho continental nos últimos anos. Ou seja, têm sido consistentes. Entendi. Estão invictos a 11 jogos e são os maiores campeões lá da Tunísia. Tem muita tradição e qualidade técnica também. Interessante, o técnico deles, o Maher Kanzari, também está estreando no cargo e no torneio, né? Ele agradeceu os elogios do Filipe Luiz, mas foi direto. Foco total no plano dele. Chegaram de uma viagem longa, cansativa, mas parecem confiantes no elenco que tem, sem reforços recentes. Quem são os destaques deles para a gente ficar de olho? Bom, eles devem vir num 4-2-3-1, provavelmente. Tem brasileiros para a gente observar. O Ian Sassi, que já jogou por aqui, e o atacante Rodrigo Rodrigues. Ah, lembro do Ian Sassi. Tem também o volante nigeriano, Ogbello, que o próprio Filipe Luiz elogiou pela força na marcação, um jogador importante ali no meio. E lá na frente, o argelino Belaeli. Esse cara é muito perigoso, viu? Rápido, habilidoso, tá em boa fase. Anotado. Belaeli. A defesa também costuma ser sólida, com o goleiro bem saída e a linha com Bucheniba, Tugay, Gelassi e Ben Hamida. É um time bem arrumado. Então, pensando taticamente, a gente pode esperar um Flamengo querendo ter a bola, buscando pressionar lá em cima, como é a cara do trabalho do Filipe Luiz. Exato. Protagonismo. Contra um Esperance que talvez se feche um pouco mais e tente explorar a velocidade nos contra-ataques, principalmente com esse Belaeli que você falou. Acho que o cenário tende a ser esse. O Kanzari, o técnico deles, certamente vai tentar anular os pontos fortes do Flamengo, talvez congestionar o meio e explorar qualquer brecha que essa pressão alta do Flamengo possa deixar lá atrás. Faz sentido. A qualidade individual do Esperance na frente, especialmente do Belaeli e do Rodrigo Rodrigues, pode sim machucar se o Flamengo não tiver muito compacto na hora de perder a bola, na transição defensiva. Não vai ser um jogo de ataque contra defesa o tempo todo, acredito. Entendido. Um desafio interessante logo de cara para o Flamengo nesse Mundial. Com certeza. E pra gente fechar, fica uma reflexão, né? O Filipe Luiz falou sobre essa chance de medir forças, de ver realmente qual é o nível do Flamengo nesse palco mundial. Pensando nisso e considerando a força do Esperança e a ambição do Flamengo, que tipo de afirmação, sabe? Além do placar, que tipo de mensagem o Flamengo pode ou deve buscar passar já nesse primeiro jogo? Boa pergunta. Que identidade de jogo o time quer mostrar pro mundo logo de cara? Fica aí essa questão pra gente pensar sobre a performance e a mensagem que o Flamengo vai tentar deixar lá na Filadélfia hoje.